pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Hoje nós vamos falar sobre ondas eletromagnéticas. E para falar sobre ondas eletromagnéticas, nós vamos recordar alguns conceitos sobre ondas e aí sim podemos analisar alguns conceitos específicos das ondas eletromagnéticas. Se ela é eletromagnética, ela tem duas características: se propaga no vácuo e em alguns meios materiais, e é uma onda. Se ela é uma onda, ela tem todas as características de uma onda. Quais são elas? Vamos recordar? As ondas possuem período. O que é o período? Período é o tempo que cada perturbação, cada repetição de ciclo leva para se propagar. Então, lembrando, uma onda é uma perturbação que se repete. Essa perturbação se propaga e o tempo que cada perturbação leva para se repetir é chamado de período da onda. E a frequência? Frequência é o inverso do período, mas podemos definir frequência como a quantidade de repetições, a quantidade de ciclos por intervalo de tempo. O que é a amplitude? A amplitude é a medida da oscilação da onda. O que é comprimento de onda? Comprimento de onda é o espaço ou é o tamanho que cada perturbação percorre até voltar a se repetir. Velocidade é o mesmo conceito clássico de velocidade, certo? É a variação de espaço por unidade de tempo. E quais são as unidades dessas grandezas do sistema internacional? Período. Período, lembre-se bem, período é tempo. É o tempo que uma perturbação leva para se repetir. Então, segundos. Frequência. Frequência em dado em hertz. Mas nunca se esqueça que frequência é quantidade de ciclos por unidade de tempo. Se a frequência já está em hertz, isso quer dizer que uma frequência, por exemplo, de 5 hertz, são 5 ciclos, 5 repetições por segundo. Amplitude, assim como o comprimento de onda, são medidas de deslocamento, medida de espaço, então são dadas em metro. E a velocidade, metros por segundo. Outra coisa importante da gente se lembrar é a equação fundamental da ondulatória. A equação fundamental da ondulatória relaciona essas grandezas. A velocidade com que a onda se propaga é igual a quê? Ao seu comprimento de onda vezes a sua frequência. Existe uma relação entre frequência e comprimento de onda. A hora que nós vamos estudar o espectro eletromagnético, nós vamos falar mais um pouco disso e eu vou explicar essa relação entre frequência e comprimento de onda. Então, agora vamos estudar as ondas eletromagnéticas propriamente ditas. O que é uma onda eletromagnética? A gente sabe que uma onda mecânica é uma perturbação no meio material. Mas a onda magnética se propaga no vácuo. E no vácuo nós não temos um meio material para ser perturbado e gerar a onda. Então o que gera a onda eletromagnética no vácuo? A onda eletromagnética ela é gerada por oscilação de cargas elétricas. Que cargas são essas? Elétrons, prótons, íons. Conforme essas cargas vibram, conforme essas cargas oscilam, elas transmitem energia, geram ondas eletromagnéticas. Lembrando, toda onda transporta energia, não transporta matéria. Mas essa oscilação, elas têm uma peculiaridade. Quando uma carga elétrica oscila, ela gera um campo magnético. E esse campo magnético, por sua vez, gera um campo elétrico. Essa interação nós vamos estudar mais a fundo mais para frente. Mas a interação entre esses campos magnético e elétrico, elétrico e magnético, é que faz com que a onda se propague e transmita energia. Então, como esses campos magnéticos oscilam e se propagam em conjunto, a onda eletromagnética tem uma característica bem interessante. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês para ver como que é essa propagação. Em quarto lugar, direção de propagação é perpendicular
a direção desses campos. O que isso quer dizer? O campo eletromagnético são dois campos. Eles se propagam um em relação ao outro de maneira perpendicular. Se um oscila, por exemplo, na vertical, o outro oscila na horizontal. E a onda se propaga numa terceira dimensão, que é perpendicular à propagação desses dois campos. Assistam esse vídeo para vocês verem exatamente como é que isso funciona. Vamos dar uma pausa no vídeo para a gente analisar a propagação dessa onda? Então, só de maneira didática, nós vamos dividir essas duas ondas em onda azul, onda vermelha. São os campos eletromagnéticos. E vamos também estabelecer um sistema de eixos com 3 dimensões. Eixo X, Y, Z. Então, reparem que a onda vermelha oscila no eixo X. A onda azul oscila no eixo Y. Mas a onda eletromagnética, que é formada pela interação desses dois campos ou dessas duas ondas, se propaga no eixo Z. Então, a oscilação da onda vermelha e da onda azul se dá entre elas num ângulo de 90 graus e a propagação da onda total, a onda eletromagnética, também é perpendicular a esses dois eixos. Eixo X, onda vermelha, eixo Y, onda azul, eixo Z, a propagação da onda. Então, temos a oscilação nos eixos XY e a propagação no eixo Z. E do lado esquerdo da figura, a gente tem a propagação de uma dessas ondas, onde a gente pode notar o comprimento de onda e a amplitude da onda. Perceberam como que é a interação entre os campos elétrico e magnético e a propagação da onda eletromagnética? É bem interessante. Bom, quinto ponto. A onda eletromagnética ela se propaga no vácuo e em meios materiais, sólidos, líquidos e gasosos. Porém, nem toda onda eletromagnética se propaga em todo meio material. Quer ver um exemplo? Ondas de luz se propagam no ar? Sim. Se propagam na água? Sim. Porém, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Isso aqui é um laser. Vejam só esse laser na tela. Isso aqui é uma onda de luz monocromática, onda eletromagnética, se propaga no ar. Se eu apontar esse laser para um aquário, por exemplo, transparente, cheio de água, a onda vai se propagar pelo vidro, vai se propagar pela água, mas ela não se propaga, por exemplo, pelo quadro branco. Se eu apontar para a parede, ela também não vai atravessar a parede. Então a onda eletromagnética se propaga no vácuo e pode ou não, dependendo da onda, se propagar em meios materiais. Bom, no vácuo, qual que é a velocidade da onda eletromagnética no vácuo? A velocidade da onda eletromagnética no vácuo é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Isso é bem rápido. Aliás, é a velocidade máxima que nós podemos atingir no universo. Pelo menos a velocidade máxima conhecida. Então, no vácuo, toda onda eletromagnética se propaga com essa velocidade. Essa velocidade ela é tão importante, tão característica, é a famosa velocidade da luz, que em vez da letra V, nós usamos a letra C para simbolizar essa velocidade. Então, toda vez que vocês se depararem com um problema, com um exercício, com uma situação onde aparecer lá C igual 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, vocês já sabem que é a velocidade da luz, mas também é a velocidade de qualquer onda eletromagnética no vácuo. Normalmente, nós também consideramos que no ar, as ondas eletromagnéticas, inclusive a luz, se propagam com essa velocidade, mas é só uma aproximação. Outro ponto importante, em qualquer meio material, essa velocidade ela é menor do que a velocidade da luz. Óbvio, né, pessoal? Se uma onda se propaga no vácuo com a maior velocidade possível, quando ela vai se propagar num meio material, essa velocidade vai diminuir. Diminui por causa de quê? Por causa da refração. Refração é quando a luz, uma onda eletromagnética, cruza a superfície de separação
entre esses dois meios e ocorre a sua mudança de velocidade. Como a maior velocidade possível é sempre no vácuo, a mudança de velocidade, quando ela ocorre, é sempre diminuindo. Então a velocidade da luz, das ondas eletromagnéticas no vácuo, serão sempre menor que essa velocidade máxima. E essa diminuição depende de quê? Depende da frequência da onda. Por exemplo, ondas de raio-x, ondas da luz visível, se propagam no vácuo com a mesma velocidade. Porém, na água, elas vão se propagar com velocidades diferentes. Por quê? Cada onda tem a sua própria frequência. É isso que vai determinar essa mudança de velocidade, como que ela vai ocorrer. O oitavo ponto sobre ondas eletromagnéticas que eu destaquei para vocês é o espectro eletromagnético. Então eu vou apagar a lousa, vou sair daqui para vocês darem um print se quiserem. Então agora eu vou apagar a lousa e a gente volta para falar do espectro eletromagnético. Não saia daí. Então agora, pessoal, nós vamos analisar o espectro eletromagnético. Eu desenhei aqui na lousa e vou deixar também uma foto dele aí no vídeo para a gente analisar. Mas percebam, nós temos várias informações nesse desenho. Então é importante a gente se localizar dentro do desenho. Então primeiro vamos entender como que essas ondas estão ordenadas. Então nós temos aqui ondas de rádio, AM, FM, televisão, celular, micro-ondas. Depois nós temos o infravermelho, já vou explicar por que esse nome. A luz visível, que eu deixei separado aqui. E depois, ultravioleta, raio-x, raios gama e raios cósmicos. Então, como é que esse espectro está organizado? Frequência e comprimento de onda. Então, desse lado do espectro para lá, cada tipo de onda eletromagnética vai aumentando a sua frequência. Então, aqui as ondas de rádio está na ordem de 10 na quinta Hz. Raios gama, raios cósmicos, na ordem de 10 na 20 Hz. E o comprimento de onda? O comprimento de onda é o contrário. O comprimento de onda, os menores estão desse lado e vão aumentando nessa direção. Então, os menores comprimentos de onda são os raios cósmicos, raios gama, vão aumentando até chegar os comprimentos de onda maiores, que são as ondas de rádio, televisão, celular e micro-ondas. Agora, mais importante do que saber isso é entender o que isso significa. Então nós vamos deixar o espectro da luz visível por último e vamos analisar esses outros tipos de ondas eletromagnéticas. A luz visível também é uma onda eletromagnética, a gente já sabe disso. Então, lembrando das nossas aulas de ondulatória, nós sabemos que uma onda tem frequência, comprimento de onda, e essas duas grandezas estão relacionadas com a sua velocidade de propagação. Nós sabemos também que quanto maior a frequência, maior a energia que essa onda carrega. Então, olhando nessa tabela, quais são as ondas que têm mais energia? As que estão aqui do lado direito da luz visível ou que estão do lado esquerdo? Olha a frequência está aumentando. Então, quanto maior a frequência, maior a energia que essa onda carrega. Quer ver como vocês sabem disso, mas não conseguem associar com a teoria? Quando a gente passa protetor solar, a gente passa protetor solar para nos proteger do quê? Da luz do sol? Não, da luz do sol não, mas dos raios ultravioleta. Por quê? Porque os raios ultravioleta, eles têm alta frequência, alta energia, maior do que da luz visível. Então esses raios, por conter muita energia, eles podem fazer mal à saúde. Então nós usamos protetor solar para os raios ultravioleta, não é para a luz visível. Então nós podemos lembrar disso. Quanto maior a frequência, maior a energia que a onda carrega. Quanto menor a frequência, menor a energia que a onda carrega. E o comprimento de onda? O comprimento de onda é o contrário. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Então vamos pensar aqui nas ondas celular, micro-ondas, TV, FM e AM. As ondas
de celular de micro-ondas, elas têm um comprimento de onda na ordem de 10 na menos 2, ou seja, 1 centímetro. As ondas de TV e FM têm um comprimento de onda na ordem de 1 metro, 10 centímetros. E as ondas de rádio AM têm um comprimento de onda na ordem de 10 na 3, ou seja, 1000 metros. Então percebam, comprimentos de onda maiores, eles têm uma vantagem. Eles se propagam numa distância maior, porque são ondas maiores, têm mais facilidade em passar por obstáculos naturais que estão no seu caminho, casas, prédios, montanhas e etc. Ondas com comprimento de onda menor, eles têm menos facilidade em ultrapassar esses obstáculos, mas tem uma vantagem: a qualidade das informações que elas estão transmitindo é melhor. Então é por isso que o celular está na faixa do micro-ondas e não na faixa do FM. Se ele usasse a faixa do FM, uma onda maior, alcançaria maiores distâncias, porém perderia em qualidade. Então é isso, essas características que nós temos que analisar. Reparem aqui, ondas ultravioleta, raios X, raios gama e raios cósmicos. Alta energia e pequeno comprimento de onda. Então eles têm facilidade em transpor obstáculos materiais. Olha o comprimento de onda. Está na ordem de 10 na menos 7. 10 na menos 10. Então isso aqui, para vocês terem uma ideia, 10 na menos 2 é 1 centímetro. 10 na menos 3 é 1 milímetro. Olha a faixa de comprimento de onda dessas ondas eletromagnéticas. Por isso que elas são muito perigosas, porque carregam bastante energia e ao mesmo tempo transpõem facilmente objetos materiais, porque o seu comprimento de onda é microscópico. Então, esse espectro nos mostra isso. Quanto menor a frequência, menor a energia. As ondas eletromagnéticas vão aumentando de frequência nessa direção. Então, aqui está a luz visível. Abaixo das frequências da luz visível, nós temos o infravermelho. Por que ele chama infravermelho? Porque está abaixo do vermelho. Por que esse aqui chama ultravioleta? Porque está acima ou depois do violeta. Então, desse lado, frequências menores, comprimento de onda maior. Desse lado, frequências maiores, comprimento de onda menor. Vamos analisar agora os aspectos da luz visível. Luz visível, como o próprio nome está falando, é aquela luz que a gente consegue enxergar. É só isso. Luz visível é aquela onda eletromagnética que está dentro dos nossos limites da visão. Agora, por que cada cor tem uma cor diferente? Porque cada cor tem uma frequência diferente. E o nosso cérebro interpreta essa diferença de frequências como uma cor diferente. Então, percebam, a luz visível, em termos de frequência, vai de 5 vezes 10 na 14 Hz até mais ou menos 8 vezes 10 na 14 Hz. Esses valores são aproximados, tá, pessoal? Não são exatos. Em comprimento de onda, vão de 400 nanômetros até mais ou menos 750 nanômetros. Lembrando, nano é um símbolo de 10 na menos 9. Então, 400 vezes 10 na menos 9 metros, 750 vezes 10 na menos 9 metros. O espectro da luz visível vai do vermelho até o violeta. Coloquei essas letras aqui para a gente lembrar, lógico que isso não é obrigatório, só mais para a gente lembrar quais são essas cores e associar as frequências e os comprimentos de onda. Isso que é o mais importante. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Vá. Cuidado para não inverter. Então, lembrando, se você pensar assim, pô, Ricardo, mas qual que é o mais... Quem que tem a maior frequência? Quem que tem a menor frequência? Lembra, o infravermelho está abaixo do vermelho. Então, o vermelho tem a menor frequência.
O ultravioleta está acima do violeta. Então, o violeta, no espectro da luz visível, é a cor que tem a maior frequência. Agora, outra relação importante é associar comprimento de onda, frequência, com a velocidade da onda eletromagnética. Lembra que eu falei para vocês da equação fundamental da ondulatória? Vejam só. Equação fundamental da ondulatória, a velocidade é igual comprimento de onda vezes a frequência. Agora vamos pensar, no vácuo, todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade. Qual que é? Que é a velocidade da luz. Se todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade, isso quer dizer que quanto maior a frequência, menor tem que ser o comprimento de onda. E vice-versa. Por quê? Porque esse valor não muda. E está coerente, não está? Raios cósmicos, alta frequência, menor comprimento de onda. Ondas de rádio, baixa frequência, alto comprimento de onda. Então, o que isso quer dizer? Associando a equação fundamental da ondulatória com o espectro eletromagnético. É aquele desenho que eu fiz no outro quadro. Se você quiser pode voltar, mas eu vou colocar aqui. Se todas as ondas eletromagnéticas no vácuo têm a mesma velocidade, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Certo? E quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. Por quê? Porque o valor de V é constante. Então, frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. E essa tabela do espectro eletromagnético nos demonstra exatamente isso. Pessoal, sabe o que também é interessante sobre o espectro eletromagnético, mais precisamente essa parte do espectro da luz visível? É que a luz branca é a reunião de todas as cores. E a luz negra é quando um corpo absorve todas as cores. Porém, luz branca e luz negra não existem. Não existem, isso mesmo. Mas, Ricardo, eu vejo a luz preta. Olha a sua camiseta. A camiseta é preta e branca. Como é que você está dizendo que a luz branca e a luz preta não existem? Exato. Luz branca e luz preta é uma interpretação do nosso cérebro. Quando todas as cores se reúnem, o nosso cérebro interpreta como a luz branca. Quando não tem nenhuma cor refletindo no objeto e chegando até os nossos olhos, o nosso cérebro interpreta como a luz preta. Porém, não existe na natureza uma onda eletromagnética cuja frequência esteja associada com a luz branca ou com a luz negra. Portanto, em termos de onda eletromagnética, em termos de frequência, não existe nem a luz branca e nem a luz negra. Pessoal, eu vou sair aqui da lousa, vocês darem um print, mas vou deixar uma foto desse espectro eletromagnético aí no vídeo. E aí agora a gente volta para fazer um exercício de aplicação. Vou apagar a lousa e a gente volta. Então vamos ler cada alternativa com cuidado e ver qual que é falsa e qual que é verdadeira. Velocidade de uma onda depende do meio de propagação. Verdadeiro. Se a onda é eletromagnética, por exemplo, no vácuo, ela tem uma velocidade. A partir do momento que ela muda o meio de propagação, a sua velocidade se altera. Uma onda mecânica, acontece a mesma coisa. Lembrando, a frequência da onda depende apenas da fonte e nunca do meio. Então, quando a onda muda o seu meio, a sua frequência permanece a mesma. Se a velocidade muda, o comprimento de onda também muda. Então, a velocidade depende do meio. A velocidade do som no ar independe da frequência. Acabamos de ver isso. A frequência depende da fonte. Se uma fonte sonora emite um som na mesma frequência, a sua velocidade de propagação não vai depender da frequência, e sim do meio por onde essa onda está se propagando. Por exemplo, no ar, na água ou por entre as paredes de uma casa. Ondas eletromagnéticas podem se propagar em meios materiais. Podem, claro. Por exemplo, o celular é uma onda eletromagnética. Se você estiver num quarto com as portas e janelas fechadas, ainda assim, seu celular
vai receber essas ondas eletromagnéticas. Elas vão atravessar as paredes, o vidro e as portas. Ondas sonoras são longitudinais? Sim, já vimos isso. Ondas sonoras são ondas longitudinais, se propagam e oscilam na mesma direção. Alternativa E, no vácuo. Todas as ondas eletromagnéticas possuem o mesmo período. No vácuo, elas possuem a mesma velocidade. As frequências são diferentes. Nós vimos isso no espectro eletromagnético. Ora, se as frequências são diferentes e o período é o inverso da frequência, então os períodos também são diferentes. Então a alternativa falsa é a alternativa E. Pessoal, nós encerramos por aqui o nosso vídeo sobre ondas eletromagnéticas. Vou dar uma dica para vocês, se inscreve lá no nosso canal, tem vários vídeos, inclusive de revisão de matemática básica. Ainda não tem todo o conteúdo da física, mas eu pretendo colocar todo o conteúdo da física lá, com vários exercícios de aplicação. E além disso, se você tiver dúvida em algum exercício, deixe a dúvida nos seus comentários, que a gente vai responder. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, ative as notificações, porque você está no canal Educação em Física e eu sou o professor Ricardo. Te aguardo até o próximo vídeo.